Que o Eterno te abençoe hoje à noite abundantemente, tá? Que você possa transbordar das bênçãos do Eterno, ou seja, que as bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida, que elas possam ir além da borda e alcançar outras pessoas. Tem alguém aí? Amém. Quem está aqui é a primeira vez que veio aqui? Tem alguém? Dê um sinal com a mão. Tá, temos aqui, lá atrás, que o Eterno cumpra o propósito pelo qual Ele te trouxe aqui hoje à noite. Não só vocês que estão pela primeira vez, mas todos. Amém? Tá, nós estamos numa conferência profética de libertação. E de fato, esse é um tema que a Bíblia Sagrada traz em alto relevo. Existem algumas verdades absolutas que a maioria das pessoas não sabem, e eu quero compartilhar algumas delas hoje à noite. O tema da sexta-feira, nesse mês de março, em todas as nossas igrejas é: se você desapega, o mal desapega. Ou seja, para que o mal saia da sua vida de fato e de verdade, você precisa desapegar de algumas coisas. Eu compartilhei na sexta passada algumas coisas alusivas a esse tema. E hoje a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá, nós vamos ler na Escritura Sagrada, no livro Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 11. Lucas 11. Se você trouxe a Bíblia, abra. Se não trouxe, ou você pode ler na Bíblia da pessoa que está ao seu lado. É bom acender a luz aí, que o pessoal acha que não tem olho de gato, né? Ou olho de coruja, né? Coruja enxerga no escuro. Tá. Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 11. Eu vou pedir ao Eterno que toque você na área da tua vida que você precisa do toque dele. Tem coisa na vida da gente que somente Deus para mudar. Quantas das vezes a pessoa, ela tenta de tudo para mudar determinada situação, uma situação indesejada, e tudo em vão. Mas quando a pessoa se volta para Deus com fé, Deus sempre honra a fé. E que Deus libere graça especial sobre a tua vida hoje. Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 11, o verso 24 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: quando o espírito imundo, é Jesus que está dizendo, tá? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Tá, pode apagar a luz, por gentileza. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim, escute com atenção. Eu não sei se você sabe, mas as perguntas são chaves. Eu vou explicar isso a você. O que, por quê, para quê, como, onde, quando, quais os resultados, quais as consequências. Existem inúmeras perguntas que a gente faz na vida, ou que as pessoas fazem para a gente. E as perguntas de fato são chaves.
são chaves, primeiro, que podem abrir corações. Ou uma pessoa que está com o coração fechado, uma pessoa blindada, uma pessoa de repente sisuda e que conversa pouco e que fala pouco, não somente sobre a vida, mas fala pouco sobre ela mesma. Mas quando você usa perguntas, então você consegue acessar o coração dessa pessoa. Perguntas são chaves que abrem corações. Se você quer que uma pessoa se abra com você, faça perguntas a essa pessoa. Compreende o que eu estou falando? Mas eu já notei também que as perguntas não são somente chaves que abrem corações, mas perguntas também são chaves que podem levar a pessoa a um próximo nível da sua vida. De repente você está vivendo numa dimensão de vida, uma qualidade de vida, mas porque você faz perguntas a pessoas à sua volta, ou você faz perguntas a si mesmo, então você acaba tendo acesso a um próximo nível da sua vida, para a sua vida. A qualidade da sua vida de repente muda para melhor, por causa das perguntas que você faz. Ou seja, as perguntas podem decidir um novo tempo na sua vida, uma nova estação na sua vida. Eu repito, perguntas podem te levar a um próximo nível. E não somente perguntas a pessoas, mas de repente você pergunta para o problema, para a situação, para a crise que você está vivenciando. Eu aprendi a fazer pergunta. Eu pergunto para o problema. De repente, você que já frequentou a escola ou frequenta a escola, você sabe disso, a importância de você perguntar para o problema. Tem um enunciado ali, e você então, e de repente tem uma pergunta, e você faz uma outra pergunta para aquela pergunta. E de repente, com a pergunta que você faz para o enunciado ou para aquela pergunta, você acaba achando respostas. Está me ouvindo? Isso é um fato. E então você deve fazer perguntas para os problemas e deve fazer pergunta a si mesmo, a si mesma. Eu vou dizer a você aquilo que o salmista coloca vez por outra. Se você ler os salmos, você vai encontrar isso vez por outra. Ele faz a declaração: eu digo a minha alma. E nós encontramos nos salmos as perguntas. Ele está vivenciando situações as mais variadas na vida, e de repente ele faz perguntas para ele mesmo. Está me ouvindo? Então é muito importante você aprender o extraordinário poder que as perguntas têm. Poder para acessar corações, para fazer corações se abrirem. Poder para acessar um novo tempo, uma nova estação, ou um outro nível para a vida, seja que área da vida for. Quando você faz perguntas, você pode ser projetado para uma outra dimensão da sua vida. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Nos evangelhos você vai encontrar Jesus Cristo. Em algumas situações, os fariseus, que de repente estavam querendo pegá-lo em alguma falha, eles abordam ele com a pergunta, e às vezes Jesus responde com a outra pergunta. Eles fazem a pergunta e Jesus diz: o que é que diz a lei? O que é que a lei de vocês diz? Então você pode responder de repente uma pergunta com a outra pergunta. A pergunta pode dar rebote com a outra pergunta. E por que é que eu estou falando isso hoje? Porque eu quero compartilhar com vocês sobre o tema: os 3 porquês da libertação. 3 porquês. São 3 perguntas.
Por quê? Por quê e por quê? Baseado nesse texto, nessa declaração que Jesus Cristo faz, ele começa dizendo: o espírito imundo, se referindo aos poderes das trevas, aos demônios. Eu vou dizer uma coisa a você que veio e de repente veio pela primeira vez e você não sabe disso. Existem 3 mundos paralelos. Eu falo isso vez por outra para ajudar as pessoas a entenderem. Tem esse mundo físico, esse mundo que nós vemos, o mundo da matéria. E tem mais 2 mundos paralelos a esse. Tem o mundo da luz e o mundo das trevas, o mundo de Deus e o mundo de Satanás. Tem o mundo visível, mas tem 2 mundos invisíveis. E esses 3 mundos, escute-me cuidadosamente, os 2 mundos espirituais exercem influência no mundo físico, nesse mundo que nós vemos. Exercem influência na vida humana, nas mais variadas áreas da vida. Isso vale para o mundo de Deus. Deus influencia vidas de pessoas, influencia esse mundo. Isso vale para o mundo de Satanás, influenciando vidas de pessoas, influenciando as mais variadas áreas das vidas das pessoas. Estão me ouvindo? Agora, o ser humano, eu e você, nós podemos também influenciar esses 2 mundos. Nós podemos ter influência no mundo de Deus, conexão com Deus através da fé, provocar Deus a agir em determinadas áreas de nossas vidas, ou nós podemos ter influência sobre o mundo de Satanás. Influência, seja ela para aqueles que fazem bruxaria, feitiçaria, magia negra, aqueles que encomendam sofrimentos de pessoas, eles estão de alguma forma procedendo para que esse mundo das trevas influencie vidas de pessoas. Mas nós que cremos em Deus, nós também podemos influenciar esse mundo das trevas, diferentemente dos bruxos e dos feiticeiros, que encomendam sofrimentos. Nós influenciamos o mundo das trevas, libertando as pessoas por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse: vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão expulsar os demônios. Ou seja, a nossa fé nele nos capacita, nos dá o poder e nos dá a autoridade para influenciarmos os poderes das trevas, para libertar pessoas que estão sofrendo. E por trás do sofrimento tem espíritos maus, tem espíritos malignos, tem poderes dos infernos. Agora erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Jesus Cristo está dizendo: o espírito imundo sai. A primeira pergunta, por quê da libertação? Se ele está dizendo que o espírito imundo sai, a primeira pergunta, por quê? É porque ele entrou. Por que ele entrou? Quais as razões que levaram o espírito imundo, o demônio, o poder dos infernos entrar na vida da pessoa? Está me ouvindo? Então esse é o primeiro porquê. Por que ele entra? Por que ele entrou? Quais as razões que levaram esse espírito a entrar na vida do homem ou da mulher? Nós temos compartilhado isso frequentemente. Um espírito imundo, o demônio, pode entrar na vida de uma pessoa, e é muito importante que você saiba disso, até para ajudar você na sua libertação. Ele pode entrar
pelo caminho da hereditariedade. Pode ser um espírito hereditário. Eu vou explicar isso a você, é o que a Bíblia Sagrada mostra, mas eu vou resumir. De repente é uma entidade, um espírito mau, que está agindo em determinada família, de geração em geração. O espírito vai passando de pai para filho, do filho para o neto, ou da avó para a filha e para a neta. Eu não sei se você já notou, mas tem famílias que você identifica em alto relevo o mesmo problema, a mesma situação indesejada, de geração em geração. É importante você saber disso. Tem famílias que têm alcoólatras em todas as gerações. O avô morreu de cirrose, o pai tomava todas, quando cuspia no chão, nascia uma moita de cana, do tanto que bebia. E o filho já está se enveredando pelo mesmo caminho. Você não precisa ir longe para encontrar famílias que têm casamentos destruídos em todas as gerações. A bisavó sofreu na área sentimental, a avó sofreu na área sentimental, a mãe sofreu, e agora a pessoa está sofrendo também na área sentimental. Vida sentimental mal resolvida. É problema que vai passando de geração em geração. Você identifica em alto relevo o espírito imundo, passando de geração em geração. Nós estávamos ministrando outro dia e falamos também de famílias que têm pessoas perturbadas em todas as gerações. Lá atrás tinha um que era meio tantã. Na outra geração veio outra pessoa também fraca da cabeça. E na geração agora já tem alguém que é variado. É no mundo da lua. Você conhece alguma família assim? E você pode também notar que tem famílias que as pessoas morrem da mesma enfermidade. A ciência médica diz que isso é um problema genético, clínico. Mas à luz da Bíblia, eu sei que é uma maldição hereditária. É uma maldição, é o mesmo problema, passando de geração em geração. Pessoas depressivas, de geração em geração. Eu poderia mencionar N problemas para você se situar, porque de repente o seu caso, o seu sofrimento, a sua crise, a área da sua vida que você não consegue ser feliz, pode ser um espírito imundo que vem passando de geração em geração e desembocou em você agora. Está me ouvindo? A pergunta, ou porquê? Por que ele entra? Esse é um dos porquês. Por causa da hereditariedade. E vai passando e passando e passando, e a próxima geração também passa a sofrer o mesmo problema, a mesma situação indesejada. E eu disse outro dia, famílias que têm suicidas em todas as gerações. Lá atrás alguém amarrou uma corda numa árvore, montou no cavalo e o cavalo foi e a pessoa ficou pendurada. Na outra geração alguém bebeu veneno. Na outra geração alguém deu um tiro na cabeça, se matou. Espírito de suicídio passando de geração em geração. Eu não sei da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição, da sua crise. Eu não sei do seu sofrimento, mas
e nem sei da sua genealogia, eu não sei dos seus ancestrais, mas de repente você consegue identificar o mesmo problema que você está passando na geração anterior à sua, e na outra geração você tem informações que vivenciaram o mesmo problema, a mesma crise. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então esse é o primeiro porquê. Por que ele entra? Jesus está dizendo: o espírito imundo sai. E eu fiz a pergunta: se ele sai é porque ele entrou. E se ele entrou, tem uma razão porque ele entrou. Estão entendendo as perguntas? Então uma das razões pode ser a hereditariedade. O mal, repito, passando de geração em geração. A outra resposta para o porquê ele entra. Por que ele entrou? Se ele sai é porque ele entrou. Se ele sai é porque ele está dentro. Pode ser que ele entrou por causa de uma coisa feita, uma coisa mandada. A bruxaria, a feitiçaria, a magia negra, a influência de bruxos, de feiticeiros, de manipuladores das forças do mal, aqueles que fazem sacrifícios, de repente nas encruzilhadas, nas cascatas, nas quedas d'água, nos cemitérios, nas encruzilhadas, encomendando sofrimentos de pessoas. E tem gente que está passando o que está passando, sofrendo o que está sofrendo, e aquilo é uma encomenda. É uma encomenda. Eu falo isso frequentemente, eu não mudo uma vírgula. Pode ser por causa da inveja de alguém. Uma pessoa me disse: mas Bispo Daniel, inveja de mim por quê? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Eu vou te explicar uma coisa que talvez você nunca ouviu. O invejoso, ele te inveja não por causa do que você tem ou por causa do que você é. Ele tem inveja de você para que você não tenha e para que você não seja. Você não é, mas ele tem inveja para que você não seja. É carga espiritual negativa. Você não tem, mas ele já está invejando, conspirando silenciosamente para que você não tenha. Esse é um fato. A outra coisa é que pode ser por causa da mágoa, ou um relacionamento afetivo que não deu certo, um namoro, a pessoa alimentou esperança e não deu certo, e essa pessoa viveu a frustração, a decepção, e ela disse: isso não vai ficar assim, não foi minha ou não foi meu, não vai ser de mais ninguém. A mágoa, um atrito, uma discussão, ou uma situação mal resolvida pode fazer com que uma das partes fique magoada, ressentida. Então essa pessoa, por causa da mágoa, ela pode procurar o bruxo, o feiticeiro, aquele que manipula a força do mal, a força das trevas, e encomendar o sofrimento daquela pessoa. Quantos entendem o que eu estou falando? Tem alguém aí? Então, por que ele entrou? Pode ter entrado, repito, pela hereditariedade, pode ter entrado porque manipulação, macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, coisa feita, coisa mandada. Eu lido com libertação há muitos anos. Eu não aprendi isso no seminário, eu aprendi na vida, identificando nas vidas das pessoas a coisa feita e a coisa mandada. O outro caminho, que a maldição, que o espírito imundo pode trilhar para chegar na vida de uma pessoa. Se por um lado ele pode ser mandado por causa do feitiço, da bruxaria, da macumba, por outro lado ele pode ser chamado
É possível uma pessoa estar com o espírito imundo, atazanando a vida dela, porque ela mesma chamou. Acreditem, ela mesma chamou. Quando você xinga, quando você fala palavrões, você está chamando o mal. Está me ouvindo? Ninguém fez macumba, o problema não está na hereditariedade, mas da pessoa. Ela fala o que não deve falar. Ela xinga, ela chama o mal sem saber que está chamando. Fala palavrões, está chamando o mal, está chamando o espírito imundo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: o salmista, uma certa feita, ele disse: põe um guarda na minha língua, Senhor, porque ele chegou à conclusão que muito do seu sofrimento era por conta de falar o que não deveria falar. Está compreendendo? E isso vale também para quando você está denigrindo pessoas, nos bastidores das vidas das pessoas, e você fica ali falando mal, denigrindo as pessoas, despindo as pessoas. Então isso faz com que espíritos maus se apoderem da sua vida. Por isso que a Escritura Sagrada diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que sabe utilizar bem a sua língua vai ter uma vida boa. Ou seja, aquela pessoa que ao invés de passar pela vida falando derrota, fracasso, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu nasci para sofrer, quando eu chegar lá já tem outro no meu lugar, essa pessoa só tem fracasso. Mas a pessoa que fala sucesso, que fala o que é bom, o que é útil, o que é agradável, que fala o que é louvável, a pessoa que fala prosperidade, fala saúde, felicidade, essa pessoa está chamando a coisa boa, enquanto a outra está chamando coisa ruim. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, por quê? Por que que ele entrou? Por que que ele entra? Hereditariedade. Por que que ele entra? Macumba, feitiço, bruxaria. Por que que ele entra? A própria pessoa chamou. A própria pessoa está invocando o mal. Se você invoca Deus, Deus vem. Se você invoca o diabo vem. Quando você chama, ele vem. Isso vale para Deus e vale para o diabo. Se você chama Deus com a sua fé, ele vem. Se você chama o diabo, mesmo inconscientemente, ele vem. Diga à pessoa que está ao seu lado: quando você chama, ele vem. Isso vale para Deus, isso vale para o diabo também. Tem uma canção que a gente canta: quando você chama, ele vem. A gente canta para Deus, né? Quando você chama, ele vem. Quando você chama, ele vem. Quando você chama, ele vem. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Quando a igreja chama, ele vem. Quando a igreja chama, ele vem. Cante. Quando a igreja chama, ele vem. Quando a igreja chama, ele vem. Ó vem, levante as mãos, chame por ele. Ó vem, ó vem. De novo. Se as mulheres chamam, ele vem. Só as mulheres. Se as mulheres chamam, se as mulheres
vem. Só as mulheres. Quando os homens chamam, ele vem. Quando os homens chamam, Quando os homens chamam, ele vem. quando os homens, Quando os homens chamam, ele vem. Quando os homens chamam, ele vem. Cadê os homens agora, só as vozes dos homens. Será se vem com essa fé? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Então, se você chama Deus, Ele, e se você chama o diabo, mesmo que seja inconscientemente, ele também vem. Tem gente que está sofrendo, o espírito imundo entrou, porque a própria pessoa chamou. Está me ouvindo? A gente fala isso vez por outra, mas uma mãe ou um pai que fala para o seu filho, faz a declaração negativa sobre o filho: esse menino é cabeçudo, esse menino não vai ser ninguém na vida. Então o espírito vem para poder fazer com que não seja ninguém na vida. Ou então esse menino é danado. Sabe o que significa danado? Chega em casa, olhe no dicionário, ou então quando terminar o culto você dá um Google aí. Danado, filho do diabo. Você está declarando para o seu filho ou a sua filha: é um filho, é uma filha do diabo. Então você está chamando o mal sobre o seu filho, sobre a sua filha. Por quê? Por que que o mal entrou? São os caminhos. O outro caminho, ele entra por causa do pecado, a vida errada, a vida que não agrada a Deus. Quando a pessoa está vivendo no erro, naquilo que é baixo, naquilo que é imoral, naquilo que é profano, naquilo que é ilegal, naquilo que está infringindo regras, regulamentos. Quando a pessoa está no pecado, então o espírito imundo entra. Ele entra. É uma legalidade que a pessoa está dando, é uma brecha que a pessoa abre. O pecado é brecha. Diga quem está com você, diga: o pecado é brecha. Então esse é o primeiro porquê. Por que que ele entrou? Por quê? E por último, por que que ele entra? Quando a pessoa, mesmo na inocência, na ingenuidade, na ignorância, ela recorre aos espíritos. A pessoa procura, por causa do sofrimento, por causa da vida sofrida que ela está passando, ela acaba entrando em qualquer porta para buscar solução. De repente um amigo, uma amiga diz: olha, tem uma pessoa ali que faz um trabalho e seria interessante você ir lá e encomendar um trabalho para a sua vida mudar. Então a pessoa está com um problema circunstancial, uma crise, uma dificuldade, e essa pessoa, no afã de resolver, de solucionar, de ter um novo tempo, ela de repente vai no pai dos espíritos, pai de chiqueiro, no bruxo, no feiticeiro. Ela de repente, no desespero, ela vai lá. O mal ainda não tinha entrado, o espírito imundo ainda não tinha entrado, mas a partir do momento que a pessoa vai lá e participa de algum modo do ritual, essa pessoa está abrindo caminho para o espírito imundo entrar na vida dela. Eu vou dizer uma coisa a você que veio: nós temos um atendimento VIP que fazemos. Os nossos pastores fazem esse atendimento que é chamado Clínica da Alma. A Clínica da Alma, onde perguntas vão sendo feitas e a pessoa vai abrindo o coração.
E ela vai colocando ali informações que o pastor ou a pastora, no final, tira a conclusão, não somente por conta do que a pessoa disse, mas por conta da revelação. Ou porque que a pessoa está sofrendo. A conclusão vem. E algumas pessoas, uma das perguntas que a gente faz na hora da conversa da clínica da alma é: você já foi em terreiro? Você já frequentou lugares onde os espíritos são invocados? E a gente acaba identificando que o mal entrou porque essa pessoa participou de rituais. Estão compreendendo? Então você que está aqui hoje, de repente você já participou, talvez por pouco tempo ou muito tempo, você diz: eu já larguei os espíritos. Mas de repente os espíritos não te largaram ainda. Uma coisa é você largar os rituais, a outra coisa é eles te largarem. Por isso você precisa entender os porquês. Eu vou para o segundo porquê. Então o primeiro porquê é porque ele entra. Porque o espírito imundo entrou. Quantos entenderam? Se você não entender isso, você está jogando conversa fora. Você está desperdiçando a sua fé. O segundo porquê, Jesus está dizendo: o espírito imundo sai. Eu falei o porquê ele entrou. Agora eu vou dizer para vocês o porquê ele sai. Porque ele sai. Ele não sai quando você acende uma vela. Ele não sai quando você encomenda um trabalho na encruzilhada. Eu tenho colocado: feitiço não tira feitiço, macumba não tira macumba. É a mesma coisa, você lavar uma roupa suja na lama, vai ficar mais suja ainda. Uma roupa suja você tem que lavar na água limpa. É a luz para dissipar as trevas. É somente Deus para poder remover o mal da vida da pessoa. Porque ele entrou, agora por que ele sai? Como é que ele vai sair da sua vida de repente? Primeiro, erga a cabeça, olhe para mim. É preciso você admitir que precisa de libertação. Algumas pessoas estão sofrendo, o espírito imundo está na vida da pessoa, e ela talvez por ignorância, ela não admite que precisa de libertação. Outras pessoas porque tem medo: e se eu passar mal, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou dizer a você, se eu tivesse com coisa ruim na vida, nem que eu desse uma sapituca aqui, mas para mim poder ficar livre desse coisa ruim. Então a pessoa fica com vergonha, vergonha de Deus, vergonha do povo de Deus. Eu vou dizer a você, a vergonha é continuar sofrendo. Essa é a vergonha, que você deveria ter vergonha dela. Está compreendendo? Então, ele sai quando a pessoa, primeiro, ponto número 1, ela admite que precisa de libertação. Ela reconhece que o problema dela não é circunstancial, pode ser uma coisa espiritual, pode ter uma entidade por trás. A doença que o médico não consegue diagnosticar com precisão pode ser uma entidade. A frustração no amor, amarração na vida financeira e etc, e etc. O vício do seu filho, ou do seu marido, ou da sua filha, você tem que pelo menos desconfiar que é uma entidade, é uma força do mal, é um espírito imundo. Primeiro ponto, admitir que precisa. Segundo ponto, ou por quê? Por que ele sai? A pessoa tem que querer. Ela tem que querer se livrar daquilo. Eu vou falar para você, algumas pessoas já se adaptaram ao problema, já estão adaptadas ao sofrimento. E esposas que estão adaptadas ao vício do marido, à modalidade de vida errada do marido, ela já se adaptou. Ou a vida errada do filho. Então tem gente que já se adaptou à vidinha de conta-gotas, a vida financeira regrada de conta-gotas. De repente por trás tem uma força do mal, uma entidade, mas ela já está adaptada. Ela sabe que precisa de libertação, mas ela não quer.
ela não quer ser liberta, ela não quer mudança. Então tem que ter o querer. Eu vou repetir o que eu falei aqui outro dia. Até uma criança de 5 anos leva um cavalo à beira d'água para beber. Vai puxando a corda ali e leva o cavalo à beira d'água para beber. Mas se o cavalo não quiser beber, nem 20 homens faz ele beber. Ele morre afogado, ele dá coice, mas ele não bebe. Está me ouvindo? Assim é o ser humano, assim é a pessoa. De repente o espírito imundo está na vida da pessoa, ela chega à conclusão que é uma entidade, é uma força do mal, mas ela não quer a mudança, ela não quer a libertação. Tem que ter o querer. Nem Deus muda a vida da pessoa se a pessoa não quiser. Diga quem está ao seu lado, deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, ponto 1, admitir que precisa de libertação. Segundo ponto, querer, desejar essa libertação. Desejar ardentemente, como um viajante do deserto sedento, ele deseja por água. A pessoa tem que desejar a sua libertação. O terceiro ponto, o porquê que ele sai. A pessoa tem que conhecer quem é o libertador. Ele sai quando a pessoa conhece. Essa palavra conhecer significa intimidade. Não é um conhecimento intelectual. É a pessoa conhecer por se achegar a Ele, se achegar ao libertador, Jesus Cristo. Ele é o libertador. Se essa pessoa não tem disposição para se aproximar do Senhor Jesus, o espírito imundo continua na vida dessa pessoa. Pode ter o maior pastor orando, o bispo, o apóstolo, o vice-deus, o mal vai continuar, porque a pessoa precisa se achegar ao libertador, que é Jesus Cristo. Precisa confiar nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você pode dizer amém por isso? E por último, então o primeiro porquê que ele entra. O segundo porquê que ele sai. Jesus está dizendo, o espírito imundo sai. Por que ele sai? Porque a pessoa admite que tem um mal na vida dela, porque a pessoa deseja se livrar desse mal, e porque essa pessoa se achega àquele que vai tirar o mal dela, que é Jesus Cristo. Simples assim. Agora, Jesus diz que o espírito imundo sai e ele anda por lugares áridos, procurando repouso, procurando outra pessoa para entrar. E se ele não encontra essa pessoa, então ele diz, já sei, eu vou voltar para aquela pessoa que eu estava antes. E Jesus diz, então ele volta e ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa que já estava sofrendo, já estava lascada, Jesus está dizendo, se tornará pior do que era antes. Estão compreendendo? Eu não quero ser profeta sobre a sua vida, profeta do caos, mas a sua vida está ruim, ela pode piorar se você não considerar o que eu vou colocar aqui. Está me ouvindo? Se você não levar a sério o que eu vou dizer aqui. Jesus diz, o espírito imundo sai, então ele diz, eu vou voltar. Quando ele volta, ele encontra a pessoa vazia de Deus, oca de Deus. Ele encontra a pessoa, traduzindo, sem o Espírito Santo, porque tem que ter uma troca de espírito. O espírito mal sai, o espírito da enfermidade sai, o espírito da miséria sai, o espírito do vício sai. Agora tem que ter um outro espírito habitando ali. A casa não pode estar vazia. Então essa pessoa, o espírito mal sai se ela não busca se encher do Espírito Santo. Se ela não busca se abrir para que o Espírito de Deus encha a sua vida.
Então aquele espírito mau, a coisa estava ruim, o bicho estava pegando, a pessoa agora está vazia de Deus, está oca, aquele espírito mau saiu, mas agora ele volta. Por que ele volta? Esse é o terceiro porquê. Por que ele volta? Por que ele traz mais 7 espíritos? Porque a pessoa não considerou a importância de se encher do Espírito Santo. Está me ouvindo? Não ignore isso que eu estou falando. A casa fica vazia quando o diabo sai, a macumba sai, o feitiço sai. Agora, o próximo passo é você se encher do Espírito Santo. Senão o mal volta. Eu conheço pessoas que foram libertas e elas buscaram se encher do Espírito Santo, mas depois pararam. Quando a Bíblia Sagrada diz enchei-vos do Espírito, significa continuem se enchendo do Espírito. Continuem. O que eu falo sempre, para terminar, vou dizer novamente: a caixa d'água da sua casa, uma vez cheia, significa cheia para sempre? Tem alguém aí? O tanque do seu carro, o tanque do combustível do seu carro, uma vez cheio, nunca mais você precisa parar no posto de gasolina. Você fala, uma vez cheio, cheio para sempre. É assim? Você tem que estar constantemente enchendo o tanque do seu carro. Está me ouvindo? Sempre você tem que parar no posto. É a mesma coisa, a sua espiritualidade. Não significa uma vez cheio, cheia do Espírito Santo. Não significa cheio para sempre. Então, o espírito imundo, ele está esperando a hora que você negligencia a importância de estar sempre cheio, sempre cheia, para ele voltar e trazer mais 7 espíritos piores do que ele. É por isso que tem gente que diz assim: no começo minha vida mudou com Jesus, no começo mudou para melhor, mas depois o diabo ficou furioso comigo. Não, ele está furioso com todo mundo. É porque você não está se enchendo do Espírito Santo. Então, para encerrar a conversa, toda sexta-feira nós temos aqui essa reunião de batalha espiritual, de libertação para o mal sair das vidas das pessoas. E todo domingo de manhã, 8h30 da manhã, nós temos a reunião mais importante da nossa igreja, a reunião do Espírito Santo. Não é uma reunião para tirar o mal já saiu, amém? É uma reunião para você se encher do Espírito de Deus. A reunião para você ser batizado, batizada no Espírito Santo. É a reunião para você receber de Deus a força para você vencer. É você estar na presença de Deus enchendo o tanque, amém? Então todo domingo, eu sou do tipo que eu acredito que a libertação só é consolidada. Não é consolidada com a saída do mal. O fato do diabo ter saído da sua vida não significa que você está liberto, de fato. A libertação só é consumada quando a pessoa se enche de Deus, se enche do Espírito Santo. Aí você prega o batido e bota virada, amém? Então considerem a importância dessa reunião de sexta-feira. Não importa se você é crente ou não, homem de Deus ou não, venha toda sexta-feira fazer guerra contra o mal, porque ele está buscando ocasião para destruir sua vida. E não ignore a importância do domingo de manhã, a reunião do Espírito Santo. Isso vai fazer com que você tenha conquistas extraordinárias na sua vida. Domingo, 8h30 da manhã, reunião Bom Dia Espírito Santo. Dê um aplauso ao Senhor. Eu quero chamar aqui na frente o pessoal que está de serviço aí, os obreiros, missionários. Vamos formar um corredor aqui. Preste atenção. Deixa eu explicar para vocês uma coisa muito importante. Se alguém ora por você, uma pessoa ora por você, isso tem força no mundo espiritual. Mas se muitas pessoas oram por você, a força aumenta. Vou te dar um exemplo.
E isso vale a importância de você vir à igreja para fortalecer sua fé, sua espiritualidade. Imagine uma empresa que tem 500 funcionários. Todos os funcionários estão insatisfeitos com o que ganham. O salário está aquém do que deveria ser, de todos. Mas um só funcionário vai lá no patrão, bate na porta. Eu queria conversar com o senhor. Pois não? Eu quero aumento. Eu estou insatisfeito com o que eu estou ganhando. Só um funcionário foi lá. Sabe o que é que o patrão vai dizer? Se não está satisfeito, vai procurar outro emprego. Não é assim? Agora imagine, os 500 funcionários se reúnem e falam: nós vamos lá, vamos fazer a greve, vamos fazer uma paralisação. Aí a coisa muda de figura. Tem força, não tem? Engrossou o couro, tem força. É a mesma coisa no mundo espiritual. Uma pessoa sozinha clamando a Deus, você sozinho, sozinha, é uma coisa. Agora, quando nós nos unimos na mesma fé e no mesmo espírito, e nós nos voltamos para Deus, isso tem força. Por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre essas pessoas. Amém? Então, forme aqui o corredor, de frente uns para os outros aí, por gentileza. Isso, forme aí o corredor. Uma turma de cá, outra de lá. Isso. Pode chegar assim mais perto. Então eles vão estar estendendo as mãos. O Senhor Jesus disse: imporão as mãos. Estão compreendendo? Na imposição de mãos das pessoas que estão se consagrando, estão tendo uma vida de oração, que estão linkadas com Deus. Na imposição de mãos tem um fluxo do poder de Deus. Acredita no que eu estou falando? Então eu vou pedir que todos vocês fiquem em pé, por gentileza. Vão para aquela parede lá, formem uma fila. O pessoal que está aqui vai para trás lá, né? No caso, que não vai caber todo mundo aí. Então vamos para a parede ali. É provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, cantem. E vales, desertos que atravesso me levam pra perto. Minhas provações, cantem. Minhas provações são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Pode ir passando, vai passando com fé. Passe bem devagar, pode vir, vai passando. Devagarinho aqui, dentro do corredor. Devagarinho, pode passar. Deus vai me fazer. Sai todo mal, sai toda maldição, todo espírito que não vem de Deus. Vai perdendo a força agora. Minha vida se revestirá do seu completo em fé, com ousadia e amor. Com ousadia e amor. Pode dar força pra ele, forte.
se abrir. Deus vai me fazer por sobre as águas. rompendo em fé a minha vida se revestirá teu poder. Ousadia. Queima, Jesus, queima. Vai perdendo a força, o mal vai caindo por terra. Cada dia Vai passando, gente, vai passando. Se for segurar, puxa pro lado. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia, mover sobrenatural. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver em fé. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver em fé. Vai se crendo. Vai perdendo a força, o mal, todo o poder do diabo, todo o poder do inferno. Toda entidade maligna, espírito que entrou pela hereditariedade, entrou pela macumba ou pelo feitiço, entrou pelo pecado, a fraqueza espiritual, vai perdendo a sua força agora. Em nome do Senhor Jesus, toda amarração cessa. Que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue resolver. Mas existe um amigo, ele se importa contigo, e ele é Jesus, e pode te ajudar. Chore pra Deus, choro não cai, choro da alma, sobe, chorando pra Deus. Você move o céu, choro do céu, é o chore pra Deus. O choro não cai, o choro da alma, chorando pra Deus, pode passar. Chorando pra Deus. Você move o céu, choro do céu, uma cachoeira no trono de Deus. O choro da alma, os olhos chorando pra Deus, cara. chorando pra Deus. Você move o céu, você move o céu, o choro do céu é uma cachoeira de Deus. Ele é Jesus, pode me ajudar.
chorando pra ver. Você move o céu, Você move o céu, choro do céu. o choro do céu é uma cachoeira no mundo meu. Choro pra ver, choro não para, o choro da água sobe, 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 Você move o céu, o céu, choro do céu. o choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Choro do céu, O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. em nome do Senhor Jesus, todo o poder do mal, isso, todo o poder dos infernos caia por terra, em nome de Jesus. O mal, ele entra por motivos os mais variados, e ele sai por causa de um conjunto de atitudes da própria pessoa. Agora, ele pode voltar. Se a pessoa não se enche de Deus, não se enche do Espírito Santo, se ela volta à vida errada, à vida de pecado, o mal volta. Isso, amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus de Nazaré. Pode sentar, pode ir. Amém. Tá. Quem aqui lembra o dia da semana que você teve o seu encontro com Jesus? Quem lembra o dia da semana? Lembra não? O dia se foi numa segunda, numa terça? Ninguém lembra. Foi num domingo? Que dia foi o seu? Numa sexta? Quem mais lembra aí o dia da semana? Meu Deus, o povo tem a memória. Não guardou nem o dia da semana. É porque tem um corinho que diz assim, ó. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Eu sei que foi a mão do meu Senhor. Então presta atenção. Quando fala segunda, você que foi numa segunda, você fica em pé e continua cantando. Quando chegar na terça, quem foi na terça fica em pé e continua em pé cantando, até todo mundo ficar em pé. Aí a gente vai cantar para quem não lembra também, tá? Quem não lembra aí fica quieto. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda que Jesus tocou-me. Foi numa segunda